Opa, bom dia a todos. Bom, essa é a nossa última SIG do ano. Natural que tenha pouca participação. E, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o professor Nando, que está com uma apresentação. Desculpa pelo meu atraso. Podem começar. Paulinho, tudo bem? Vamos em frente, então. Professor Nando, pode começar, por favor. Professor Nando? Alô? Me está ouvindo, professor Luiz Roberto? Muito bom dia. Muito bom Agora dia. Estamos ouvindo bem. Ok, obrigado pela confirmação também para o Paulo Lopes. Agora, a razão pela qual eu pedi ao professor Luiz Roberto fazer esta pequena introdução é o seguinte. O professor Luiz Roberto propôs de pegar o nosso texto pedagógico de saúde como base para discutir um pacote mínimo de ensino de saúde na graduação de medicina. Agora, é óbvio que o curso que nós fizemos precisava de um texto pedagógico. E o texto pedagógico foi organizado com um índice que fosse respeitoso da nossa ideia curricular de curso de saúde. Portanto, o enfoque que deveríamos dar não é tanto no livro todinho, quanto mais no índice, como foi construído e qual foi o raciocínio deste tipo de índice. Premeto que esta experiência foi imprime-se brasileira, digamos quase toda brasileira. Um pouco menos italiana, de um ponto de vista organizativo foi portuguesa. Então, quando escolhemos qual era a língua melhor para escrever esse texto pedagógico, pensamos uma língua latina. E, enquanto o público maior era esperado ser o brasileiro, a ideia foi de escrevê-la em português. Digamos, um português que fosse compreensível quer para os brasileiros, quer para os portugueses. Os problemas linguísticos não foram poucos, sobretudo pela diferença terminológica entre brasileiros e portugueses. Me confirma que está ouvindo bem? Tudo foi claro o que é que disse? Sim, ouvimos bem, sim. Ok. E então, a escolha foi na língua portuguesa. Portanto, a nossa presunção era descrever alguma coisa que fosse, primeiro, para os países de língua de expressão portuguesa. Segundo, compreendido também para os países latino-americanos de língua castelhana, porque normalmente o que é que falam castelhano entende o português, e também, em terceiro lugar, o italiano. Como estava o Ministério da Saúde do Portugal no meio, do ponto de vista também organizativo, nós fomos forçados a explicar para eles um conceito que está na primeira diapositiva. Agora, a percepção que a tecnologia de informação e comunicação oferece oportunidade em todo o setor de negócios é altíssima. Na saúde, na educação e em saúde, ela é uma oportunidade para melhorar a qualidade. Portanto, é saúde, digamos, tecnologia de informação e comunicação como meio para aprimorar a qualidade do sistema de saúde. Mas não só isso. Nos países que têm um sistema de saúde único e universal, portanto, Portugal, Itália, França, Portugal, uma grande preocupação era reduzir os custos. Agora, como a saúde representa um gasto que vai de 7% a 12% do produto interno bruto nestes países,
Existia também uma pressão em cima do governo para eles economizarem. E o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação estavam sofrendo muito desta pressão, reduzem os custos, reduzem os custos, reduzem os custos. Mas não estava claro no Ministério da Saúde português que a tecnologia de informação e comunicação não reduz o custo assim, mas que precisa de um investimento. Isto não era claro. Portanto, nós insistimos sobre um ponto que, primeiro, era necessário que o Ministério da Saúde português e os outros ministérios fizessem um investimento. E só depois conseguir uma melhoria da qualidade do desempenho do Ministério do Sistema de Saúde e só depois conseguir na redução dos custos. E, portanto, era, na nossa opinião, um dever dos cientistas e dos técnicos mostrar com publicações, com estudos, com implementações pilotos, que realmente este tipo de investimento vale a pena ser feito. Mas que tipo de investimento? Porque sempre o Ministério pensa, ok, temos que comprar hardware, equipamento hardware, sem ter em conta que o equipamento hardware depois deve ser substituído, que é preciso se desfazer, e é muito difícil se desfazer de equipamento hardware. Portanto, não é só a compra de hardware, é um software planejado e mantido e, sobretudo, recursos humanos formados. Portanto, era preciso mudar um paradigma de educação no sentido de ter uma cultura difusa de tecnologia de informação e comunicação em saúde. Quer dizer, a saúde digital ou em saúde, ou se chame como quiser. E não só, mas que depois precisava também um fluxo de informação e uma organização e gestão de trabalho a seguir. Não é suficiente hardware, não é suficiente software, não é suficiente recursos humanos se os Ministérios de Saúde tinha que se comprometer em uma mudança de paradigma de tipo gestional. A criação de uma cultura difusa de saúde precisa de envolvimento do ensino superior, da graduação. E aqui acho que estamos todos concordamos, porque hoje estamos aqui discutindo isso, portanto, com certeza nós concordamos. E a cultura de saúde eletrônica não inclui um ensino sofisticado da engenharia, porque cada vez que nós começamos a falar de ensino de saúde digital dentro das universidades, a resposta que encontramos aqui na Itália, no Portugal, é: mas isso existe já, porque nas faculdades de engenharia isso é ensinado. Sim, verdade. Na faculdade de engenharia é ensinado, mas não é isso que nós queremos enfocar. Não queremos enfocar para os profissionais da saúde. Só nos profissionais da saúde, portanto, nós somos dirigidos em temas de saúde, só de saúde. Só utilizando tecnologia de informação e comunicação que melhora e aprimora e muda os procedimentos na prática da saúde. E um conceito que me parecia muito esquecido, que esta cultura de saúde significa conceitos gerais e flexíveis de comunicação e gestão de conhecimento em saúde. Portanto, tinha que se mudar uma forma de comunicar conceito de saúde pelo meio da tecnologia de informação e comunicação. Esta era a premissa, então, escrevemos o índice do livro nesta forma. A primeira parte foi escolhida como fundamento de saúde. Nesta primeira parte, nós explicamos aos alunos como funciona o sistema de saúde no mundo. Por quê? Utilizar tecnologia de informação e comunicação na saúde deve ser conforme ao tipo de sistema de saúde que se trabalha.
Eu me lembro, em São Paulo, no 2015, teve organizado pelas BIS, pela Sociedade Brasileira, um grande encontro de 1.200 pessoas, não sei quanto, e tinha muitos norte-americanos que davam experiência de saúde. Mas toda a experiência norte-americana, depois pouco se conformava com as regras do Código Deontológico da Ética brasileira. E quando se falava com ele e se mostrava que não era compatível com o Código da Ética, com a forma de gestão da saúde do Brasil, ele ficava de boca aberta e não conseguia entender por quê. Porque o sistema de saúde norte-americano e o sistema de saúde brasileiro é totalmente diferente. E um conceito importante neste primeiro capítulo é ensinar aos alunos que os sistemas de saúde são diferentes e, portanto, como são os sistemas de saúde, como se avalia um desempenho de um sistema de saúde e, no fim, escolher as disciplinas de saúde que tem que ser ensinada conforme a este sistema de saúde. Este era o primeiro capítulo que, para nós, era particularmente importante. O segundo era fácil, porque o segundo era referido à teleconsultoria clínica. Uma coisa que no Brasil era difícil a trabalhar era as multidão de especialidades que existe no Brasil. Me confirma que está ouvindo bem e que falo demais rápido, é tudo claro? Por favor, me confirme. Paulo, me confirme você com... Ok, muito bem. Ok, perfeito. Então, no Brasil existia uma multidão de especialidades. Telecardiologia, teledermatologia, teleodontologia, tele, uma chatice enorme. Não se conseguia falar senão em termos de fragmentação enorme da terminologia. Então, tiramos uma simplificação. A telecardiologia é teleconsultadoria clínica em cardiologia. A teledermatologia torna-se teleconsultadoria clínica em dermatologia. Então, era preciso tirar toda esta terminologia e considerar um termo só. Teleconsultadoria ou teleconsultoria, como dizem os brasileiros, teleconsultoria clínica. Naturalmente, dentro da teleconsultoria clínica, tinha dois aspectos importantes. Os aspectos éticos, deontológicos e legais, que tem que se falar também em termos comparativos, porque o código deontológico, o código da ética dos médicos brasileiros não é o mesmo do italiano, não é o mesmo do português. Cada um tem um detalhamento importante que faz a diferença. E depois, considerar que uma plataforma de teleconsultoria não necessariamente é brasileira. Não necessariamente. Poderia ser internacional, poderia ser compartilhada brasileira, portuguesa, italiana, mas também poderia estar em países que falam inglês. Portanto, um problema importante era a dificuldade de comunicação e de interoperabilidade linguística. Considerando também que normalmente entre portugueses e pessoas de língua portuguesa e de língua castelhana não tem uma grande diferença, depois considera que tinha a experiência de mais médicos no norte do Brasil, que era importante desse ponto de vista. A terceira parte do livro era realmente os fundamentos de informática, a informática verdadeira. Mas nós não colocamos isso como informática. Preferimos colocar como complemento da teleconsultadoria. A teleconsultoria síncrona precisa a transformação de documentos clínicos para documentos digitais. Portanto, colocamos um capítulo que era formatos eletrônicos em teleconsultoria, evitando, nesta forma, de falar de fundamentos da informática em senso amplo. Por exemplo, para pegar informações sobre a pele, etc., precisava da máquina fotográfica
Portanto, tinha que se ensinar como utilizar uma máquina fotográfica, um celular, e como ajustar a fotografia. Alguns outros, por exemplo, o exame físico neurológico não pode ser feito com fotografia, precisa de um pequeno filme. Portanto, ensinamos como fazer uma teleconferência, um filme, como roteirizar um vídeo para teleconsultoria. Pelo que se refere à teleconsultoria síncrona, o Brasil tinha uma grandíssima experiência, porque desde o 2012 eu me lembro que todo mundo sabe fazer uma teleconsultoria, uma teleconferência como a nossa. No Brasil todo mundo sabe fazer. Mas se eu pretendo fazer a mesma coisa na Itália, encontro um monte de dificuldade. Qual é o link? Não conhece a tela, não sabe como clicar os botões, etc, etc. Portanto, foi importante para nós colocar como se faz uma teleconferência pela web. E, enfim, o último, como se utiliza a telemática para a gestão de conhecimento e de comunicação. Isto é o que é contido na parte terceira. Vamos rapidamente para o fim. A parte quarta foi totalmente dirigida para o relatório de testes clínicos. Por quê? Porque um diagnóstico clínico em teleconsultoria não tem o mesmo compromisso ético e deontológico que um relatório clínico. Um radiologista que olha em uma imagem digital e à distância vai dizendo este paciente tem uma estenose da artéria renal, não é a mesma coisa que dizer que, pela parte clínica, quer dizer, este paciente tem uma estenose da artéria renal que lhe dá hipertensão, a hipertensão deve ser tratada, eu assumo que o diagnóstico é hipertensão secundária, eu assumo que a terapia deve ser esta. Portanto, sendo diferente do ponto de vista ético e deontológico, o compromisso no diagnóstico do relatório de teste clínico, quer dizer, o que é que os brasileiros chamam de laudo, e um diagnóstico em teleconsultoria clínica, pensamos que era bom fazer 2 capítulos, um de teleconsultoria clínica, um de relatório de testes clínicos. E aqui entra um monte de coisas. Por exemplo, entra a regulamentação europeia, eu digo europeia, e também dos Estados Unidos, tem uma regulamentação que na Europa é particularmente desenvolvida por causa que somos 27 estados, então tem uma produção bastante rica. Segundo, que tudo que se refere a relatório como documento informático e assinatura digital, o que é que agora, o dia 2 de dezembro, vão falando pelo prontuário eletrônico em São Paulo, acho. Portanto, era o relatório de teste clínico trazia consigo documento informático, assinatura digital, regulamentação, etc. E alguns exemplos, laboratório, radiologia, etc, etc, etc. Mas aqui, os exemplos podem ser muito mais do que foi feito na primeira edição, tanto que na segunda edição eu penso que temos que desenvolver mais esta parte. Esta é a última diapositiva, a parte quinta, foi fortemente pressionada pelo Portugal. Enquanto a teleconsultoria era muito comum no Brasil, e, portanto, tinha a parte maior no livro As Boas Práticas em Teleconsultoria Clínica, no Portugal se empurrava muito a teleassistência e a telemonitorização. E então foi necessário introduzir este capítulo e, portanto, aqui também com todos os dispositivos médicos, quais são dispositivos médicos, quais não são, o que é a marca CE, etc, etc, etc. E, no fim, imaginando que os alunos, saindo da universidade, algum deles podia ser gestores de saúde e, com certeza, sendo gestores de saúde, administrando dinheiro público,
podiam ser assaltados pelos fabricantes de hardware e de software, etc., etc., nós colocamos o 5.10, avaliação de qualidade de empresas fornecedoras de dispositivos médicos, imaginando que o gestor de saúde tinha que ter a capacidade de entender quando um produto, obviamente com toda a consultoria dos técnicos, dos engenheiros, quando um produto poderia ser a vantagem ou não pela sua instituição. A parte sexta era a e-saúde aplicada, todos nós tínhamos uma experiência de aplicação, o registro eletrônico de saúde, a plataforma de teleconsultoria. Pensamos de colocar este último capítulo para deixar que os alunos tivessem uma percepção de uma coisa prática que existe realmente na realidade e que não é só um ensino teórico. Muito obrigado pela sua atenção. Ok, professor. Muito interessante suas colocações. Bom, o fato de propor que esse livro eletrônico que o senhor nos passou fosse um ponto de partida para discutir aquele ponto inicial daquele grupo que vai se preocupar com a proposta de digamos assim, currículo mínimo, uma coisa que não tem nenhuma obra em português no Brasil com qualquer finalidade produzida até hoje, né? Então ali seria um ponto de partida para servir como modelo, não um ponto de partida que fosse substituir a inexistência de alguma coisa, porque realmente tem muitas coisas, como o senhor mesmo colocou, que precisam ser pensadas diante da realidade cultural e até porque isso é muito dinâmico, isso muda com muita frequência e os próprios diversos currículos da área da saúde no Brasil, eles, apesar de ter uma norma nacional para isso, que são as diretrizes mínimas curriculares, elas não são igualmente postas nos cursos de um modo geral. Mas ele precisava ter um ponto de partida. Houve uma proposta de criar um livro-texto com essa finalidade pelo grupo do pessoal de Minas Gerais, mas eles não passaram de um roteiro, de uma proposta de roteiro. Eu acho que pouquíssima coisa foi desenvolvida, eu acho que não foi anunciado. Não sei que o Paulo tem alguma informação mais recente sobre isso, mas eu tenho procurado acompanhar. Recentemente? Você está falando? Porque, desculpa, eu só fiquei confuso agora. Você está falando recentemente ou porque existe um livro de telesaúde lançado por Minas Gerais, mas muitos anos atrás. Não, é de telesaúde. Não estou falando de um livro focado para ensino da informática biomédica ou da saúde digital em graduações da área da saúde. Não existe no Brasil que eu conheça nenhum livro. Não tem, mas assim, de Minas Gerais, o que eu sei, Luiz Roberto, assim, que tem um livro já antigo, que é aquele que acho que você tem até um capítulo de telesaúde, e mais recentemente a Laines promoveu o segundo curso de telesaúde para gestores, né? Isso, na América Latina. Não sei se é decorrência daí que você está falando de algum projeto ou uma outra iniciativa ainda. É outra iniciativa, outro grupo, e eles propuseram, inclusive houve uma apresentação muito rápida disso, não aqui no SIG, foi enviado por e-mail, um roteiro do que seria um sumário de um livro que eles estariam pensando em produzir, né? Então, em língua portuguesa, isso realmente não existe. Existem livros em espanhol, são poucos, o pessoal da Universidade Autônoma do México tem um, eu tenho esse livro que eles lançaram em e-book, é a segunda edição, a primeira não foi em e-book, a segunda foi em e-book, eu tenho esse livro que eu adquiri, e não tem nada no Brasil, e também a única obra que eu conheci foi essa que o professor Nando mandou, e eu coloquei isso como uma proposta para servir assim de um modelo. Mas é claro que tem outra coisa que, numa das mensagens do professor Nando e no próprio livro, tem mencionado o desejo de fazer uma segunda edição desse livro. Quem sabe a gente pudesse pensar em, seguindo o roteiro desse livro, ver o que a gente poderia fazer no Brasil para lançar uma edição mais adaptada ao Brasil, coisa desse tipo. Mas apenas como modelo.
não foi para seguir, porque realmente todas essas coisas que o senhor colocou aí são bastante pertinentes, né? O que eu estou fazendo agora? Eu peguei o primeiro capítulo, que é um capítulo, uma parte do primeiro capítulo, que é uma parte introdutória, para melhorar o letramento da moçada, um pouco de microinformática que tem, e pedi para os alunos da graduação que trabalham aqui comigo na recém-criada Liga de Saúde Digital, para que eles lessem o capítulo para poder a gente fazer uma avaliação, uma apreciação crítica. Por quê? Porque eu quero a opinião deles como alunos, né, sobre o que está escrito por lá, né? Nós estamos passando no Brasil uma situação bastante curiosa, né? Que não está havendo nenhuma preocupação com a parte ligada a isso que essa SIC se propõe a trabalhar, né? Não tem dúvida que o governo está interessado em colocar a saúde digital na prática, não tem dúvida. Tem inúmeras coisas que estão acontecendo, criação do Departamento de Saúde Digital, algumas reuniões recentes que o Ministério tem promovido e tem feito, a tentativa novamente de colocar o prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde, mas tudo isso feito dentro daquele sistema top-down, muito fechado, discussões muito fechadas em círculos bastante restritos, e não há participação do Ministério da Educação nessa área da saúde, embora os hospitais universitários sejam, a rede de hospitais universitários com a EBSER seja do Ministério da Educação, não há participação do Ministério da Não, Educação. peraí, deixa Né? eu dar uma atualizada, Luiz Roberto. Peraí. E aí, nós estamos atravessando todas essas discussões, mas não custa nada que a gente se prepare para que no momento, isso em determinado momento vai acontecer. Isso é natural que vai acontecer, né? Mas Luiz. há uma sinalização disso. Então, Paulo, atualiza aí o que você tem de mais recente para a gente. Então, na realidade, assim, você está certo na tua análise, né? Mas existem algumas oportunidades aí que eu acho que a gente pode explorar, né? Então, compartilhando aqui um pouco as minhas impressões, tá? O Messina tem uma reunião. Bom, você falou da EBSER. A EBSER está preocupada, sim, com essa questão da formação de recursos humanos, né? Nós temos conversado por conta do relacionamento que a RNP tem com a EBSER, e particularmente nessa gestão, um aprofundamento da relação com a diretora de TI. A Messina teve uma reunião bastante profunda aí essa semana, ainda que um pouco relacionado a questões práticas que eles têm hoje em relação à informatização dos hospitais, né? Mas existe um entendimento sobre a importância tanto da pesquisa quanto do ensino pela EBSER. Aí, subindo para o MEC, Messina tem uma reunião para discutir uma primeira reunião para retomar o relacionamento da RNP com a diretoria de ensino superior em saúde, alguma coisa parecida, né? Ainda que isso está sendo promovido por uma das coordenadorias dessa diretoria lá no MEC, eu acho que tem uma chance do Messina comentar a importância e comentar até a respeito desse SIG nesse espaço. No Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde, o Jackson agora assumiu a Câmara de Saúde 4.0, que é uma iniciativa conjunta do Ministério da Economia com o Ministério de Ciência e Tecnologia e, no caso da Saúde, obviamente, com a Saúde. Então, eu acredito que no escopo de uma Câmara de Saúde 4.0, esse tema deve, eu não sei como isso será conduzido, mas isso deve aparecer. No Ministério de Ciência e Tecnologia, o Messina teve uma reunião essa semana e nós tentamos, num plano de trabalho com a RNP, fomentar a necessidade de a gente criar um primeiro curso introdutório de saúde digital, né, com algum tipo de orçamento para isso acontecer, um curso básico de 40 horas, a ser oferecido inicialmente para 300 pessoas. A gente fez uma proposta, a gente ainda não teve a resposta se isso é viável, se eles querem,
mas já foi feita uma certa discussão no Ministério da Ciência e Tecnologia, entendendo que realmente é importante essa questão da cidadania digital na área de saúde, né? Ou, desculpa, a literacia digital em saúde para os profissionais. Então, eu acho que o problema é a lentidão, não é falta de oportunidade, e para isso acho que, de fato, concordo com você, que o trabalho deste grupo se torna essencial como um espaço aberto, já que a gente não tem garantias que nesses outros lugares a gente tem a abertura que a gente desejaria para poder interferir e opinar, mas a gente pode aqui oferecer como propostas, né, consolidadas entre um conjunto de profissionais que estão envolvidos com isso há algum tempo. Exatamente isso. Veja, eu tenho em resumo a isso aí tudo que você tem comentado, é assim, precisa que a gente perceba que está surgindo uma liderança apreciativa que coordene, né, todas as necessidades de cada entidade, das diversas entidades, para que a gente possa então dizer, bom, o rumo é esse e as pessoas precisam se congregar para trabalhar dentro desse norte, né? Porque, indubitavelmente, se a gente não trabalhar o problema da educação, né, vai ficar difícil consolidar. A gente até implanta, né, porque implantar é uma parte que depende muito da infraestrutura tecnológica, e você precisa, nesse momento, ter um cuidado de ter a infraestrutura de pessoal da área da tecnologia para poder dar o suporte a essa implantação. Mas aí vem as fases subsequentes que vão ser as fases que vão assegurar a consolidação, né? E nesse momento, aí entram as questões, né, que são obviamente indispensáveis. Você colocar um monte de profissional de saúde trabalhando com ferramentas poderosas como, por exemplo, o prontuário eletrônico, e essas pessoas não terem formação e achar que dar um treinamento de 1 hora, 2 horas, 3 horas é suficiente para que isso se mantenha, não é isso que a gente vê acontecendo e não é essa a realidade internacional, né? Mas, Luiz Roberto, se a gente não aproveita as pequenas oportunidades, se a gente só pensa grande, a gente não consegue dar o primeiro passo. Veja, eu não estou falando que a gente não aproveite pequenas oportunidades. Eu estou falando é que a gente aproveita as pequenas oportunidades, mas tendo a consciência que aproveitar essas pequenas oportunidades, elas são apenas isso, pequenas oportunidades. E não transformar o aproveitamento de pequenas oportunidades em coisas que vão ficar constantemente sendo pequenas oportunidades, né? Pequena oportunidade, por exemplo, quando os Estados Unidos percebeu que precisava formar pessoas porque não tinha pessoal técnico suficiente. Foi o 10 by 10. Mas ficou só nisso? Não, não ficou. Hoje, a grande maioria das universidades tem cursos, né, de especialização, cursos de mestrado, curso de doutorado, um forte investimento na pesquisa, e as coisas crescem nesse sentido. A realidade no Canadá é semelhante, a realidade na Austrália é semelhante, a realidade na Inglaterra é semelhante. As pessoas estão promovendo a educação em todas as áreas, e hoje também não se fala só na educação do pessoal da área da saúde, do pessoal da área administrativa, não, tem que educar a população também, né? Bom, então é um problema cultural, e esse problema cultural, agora, a gente tem que estar, assim, sintonizado com todas as pequenas oportunidades que aparecem. Você citou diversas oportunidades, e você e o Messina, que estão aí em contato constante com essas pequenas oportunidades, porque os centros de decisão disso no país estão realmente num lado que nós aqui no Ceará, no Nordeste em geral, no Amazonas, temos muito pouco acesso. Na verdade, vocês estão na ponta aí e a participação de vocês é fundamental, né? Esse curso, por exemplo, que você falou aí, a proposta de um curso de 40 horas, é uma oportunidade excelente, não tenha dúvida, né? E agora, acho assim que isso é uma coisa, porque veja bem, por que a EBSER, por exemplo, não aceitaria ou toparia conversar
a possibilidade da gente oferecer um curso profissionalizante, um mestrado profissionalizante na área de tecnologias educacionais e saúde digital, que pudesse, por exemplo, parte dele já ser feito, inclusive, como carga horária dentro das residências médicas, né? O que me preocupa muito... Aceitar, Luiz Roberto, o problema é assim, aceitar, as pessoas aceitam. O problema está da onde vem o financiamento disso. Pronto, isso. Né? Mas veja, são partes de um mesmo problema que a gente não pode querer resolver tudo de uma vez só. Está compreendendo? Quer dizer, bom, vamos começar. Isso é viável? Ou isso é uma pergunta. Isso é aceitável? É outra pergunta. Vamos primeiro perguntar se é aceitável, né? Porque depois que a gente disser, rapaz, olha, isso aqui traria tais possibilidades, aí vamos pensar na viabilidade, porque aqui mesmo agora no Ceará está começando um movimento muito interessante que eles estão chamando de Iracema Digital, né? E já criaram um grupo, uma câmara desse movimento chamado Iracema Saúde Digital, né? Ou seja, é um pessoal que está tentando aproximar as diversas visões de mercado com as academias, com os centros. A Fiocruz aqui no Ceará já está oferecendo pós-doutorado para a área de saúde digital. Quer dizer, o problema é essas pequenas oportunidades, elas começarem a ficar dispersas, e dispersas cada um vai trabalhar, né, na perspectiva do tribalismo, cada um olhando para a sua tribuzinha. E é isso que eu acho que pode comprometer a consolidação, né, no prazo maior, do que hoje nós queremos, que é que esses 30 anos de fosso que a gente tem em termos de saúde digital possa ser superado para que a gente possa evoluir, porque a necessidade é muito grande. O país esqueceu, a população envelheceu. Tudo isso são coisas que a saúde digital traz soluções bastante factíveis e bastante já comprovadas. Já, inclusive, há evidências de que a saúde digital pode realmente trazer respostas muito positivas e benéficas para isso, né? Agora, se a gente junta, né, umas pequenas oportunidades, uma aqui, outra ali, outra acolá, então eu acho que a gente tem uma perspectiva de crescimento maior, né? Bom, mas veja, tem mais pessoas aí participando, tem o Rafael, o professor Raul também está aqui, o Nueps aí, representado pela Liz. Quem mais gostaria de participar, por favor? Professor Raul está lá com o microfonezinho. Quer falar alguma coisa, professor Raul? Bom. Aqui tem estou tentando identificar quem colocou isso, né? A professora Liz, né? Penso que muitos pontos falados na conferência são reais, demandas para os trabalhadores da rede que podem ser inseridos em um curso. Mesmo o Brasil tem experiência com teleconsultoria síncrona, há muita gente que não conhece essa ferramenta. Realmente, a implementação dessas estratégias com a legislação também é de grande importância. Esse é um ponto extremamente importante, que é o fato de nós trabalharmos para ver como dar um apoio legal a essas atividades, né? Isso tem despertado, em termos de telemedicina, isso tem despertado interesse já na Câmara dos Deputados e no Senado, já houve uma audiência na Câmara Federal. Né? Aliás, o Messina está lá nesse momento, se não foi cancelada, numa audiência, uma outra audiência falando sobre telesaúde também. Na Câmara dos Deputados, tem uma anunciada para o começo do mês que vem, mas dessa vez no Senado, né? Anunciada, não sei se ela vai ocorrer também, está anunciada no Senado, né? No final de ano, às vezes, as agendas mudam, né? Mas isso é outro ponto importante. Embora seja importante ter um documento
e eu acho que o Conselho Federal de Medicina vai reabrir a discussão a respeito, né, do que foi retirado antes para atualizar a resolução. Isso deverá vir à tona mais cedo ou mais tarde, mas é preciso que haja mais do que um documento como uma resolução de um conselho isolado, haja um substrato legal para que essas coisas fiquem bastante amparadas e a gente sabe exatamente, porque está vindo aí a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, e essa é uma lei. O que houver lá, decreto nenhum, resolução nenhuma consegue ser mais importante, né? Ou consegue ter força legal maior do que isso. Isso deverá, evidentemente, trabalhar para uma lei, né? E, ou seja, há vários aspectos envolvidos nisso, né? A insistência em relação à educação, e não apenas a educação nas graduações, isso aí é apenas um ponto, é porque com isso a gente teria, Paulo, a possibilidade de começar também a estabelecer o incentivo ao esforço da pesquisa. E o que a gente percebe é que o esforço da pesquisa é que realmente traz a grande consolidação, a grande chance de consolidar as práticas da saúde digital, né? Nos Estados Unidos foi assim, no Canadá tem sido assim. O que é que o Brasil produz de tecnologia hoje para aplicação na área da saúde digital? Fica uma febre. Agora, a palavra da vez, a palavra da moda agora, a bola da vez agora é pensar em startup e pensar em inteligência artificial, né? Quer dizer, hoje pela manhã eu estava lendo o quanto a falta de espírito crítico pode levar a isso a alguns desmandos, a criação de coisas que aproveitam o uso dessas tecnologias poderosíssimas, mas para chegar a conclusões viciadas que terminam não sendo. E se a gente tem o esforço da pesquisa, a aproximação, veja, é curioso, já que você falou em pequenas oportunidades, é curioso a gente às vezes esquecer até grandes oportunidades. Uma das grandes oportunidades é hoje a legislação do Brasil apoiar a oferta de cursos de mestrado e doutorado profissionalizante utilizando educação à distância. Está legalmente aprovado. Agora, eu não sei depois disso quantos cursos dessa natureza puderam ser propostos na área da saúde, por exemplo. Por que não pensar em aproveitar essa grande capilaridade que a Rede Rude tem e aproveitar isso para, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a Rede Rude está, dizer, olha, uma grande inovação é aproveitar a base legal que existe no Brasil para oferecer cursos profissionalizantes, né, mestrados profissionalizantes, né, porque, inclusive, nós temos a necessidade de introduzir tecnologias educacionais no ensino na área da saúde. O Brasil está preso ainda a uma realidade tem já uns 20 anos que é o uso das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, mas na maioria dos cursos da medicina, da enfermagem e de outras áreas, citando aqui as mais tradicionais, o uso, né, de PBL, de sala de aula invertida, sendo baseado em problemas, etc., essas metodologias ativas, ainda é uma coisa muito incipiente. E hoje é uma tendência nítida do uso dessas tecnologias associadas à prática delas, às práticas dessas metodologias, empregando tecnologia digital da informação e das comunicações. Quantidade de trabalho que você encontra hoje sobre PBL online, às vezes até com melhores resultados, né? Bom, e eu acho que tem que haver esse incentivo de maior aproximação das academias com outras instâncias, e isso aqui virá o celeiro, né, da grande transformação cultural que necessita ocorrer para que a gente possa realmente passar por cima desse esforço, aproveitando essas pequenas oportunidades, né, tenha dúvida, mas fazendo que elas se transformem, né, numa somatória de grande oportunidade ou de grandes oportunidades no futuro, né? Uma outra coisa que eu queria discutir com vocês também. Eu posso fazer uma pergunta? Pois não.
Por favor. É porque eu não vou ficar muito tempo, infelizmente, aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade de ter ouvido a palestra aí do professor Nando e perguntar a ele o seguinte, a partir dessa experiência que ele teve em vários países e com essa proposta agora de um novo livro, o que, a partir da experiência, quais são as mudanças fundamentais que ele acredita que vão ocorrer nessa nova proposta? Desculpe, o professor Raul Antônio tem muito eco, então não consegui entender bem a pergunta. Professor Luiz Roberto, pode me repetir a pergunta do professor Raul Antônio, por favor? Veja, Raul, o eco realmente atrapalhou um pouco em determinados momentos a tua colocação. A gente ouviu a coisa um pouco cortada. Eu queria que você repetisse e, ao mesmo tempo, se você pudesse, colocasse no bate-papo, porque ficaria registrado, inclusive, para a gente poder depois passar essa pergunta. Eu entendi uma parte da sua pergunta, achei ela importante. Você falou quais as mudanças, quais as modificações que a segunda edição do livro traria, alguma coisa desse tipo, mas não deu para entender na completude o que você colocou. Você falaria novamente e colocaria também no chat, por favor? Sim, perfeito. A pergunta é, a partir da experiência que ele teve, uma experiência internacional, há uma proposta de uma mudança, do novo livro. Que mudanças são essas? Quer dizer, quais são as mudanças propostas mais importantes? Então, sim, eu entendi praticamente que o professor me estava perguntando qual era o impacto que nós conseguimos com este livro, mudanças, entendido, mudanças nos alunos, nas pessoas para as quais está dirigido. É isso, professor Raul Antônio, que estava falando? Alô? Professor Raul, o professor Nando reformulou a sua pergunta, indagando se é isso que o senhor está perguntando. Pode ser. Eu vou escrever também. Ok. Dou uma resposta um pouco mais ampla, reconectando o que estava dizendo o professor Luiz Roberto. Efetivamente, no mundo, tem, pelo que se refere a mestrado, pós-doutoramento, cursos de formações pontuais, tem muitíssimos. O mundo está cheio de cursos de pós-doutoramento ou de mestrado ou de complementares, digamos, que levam tecnologia dentro da saúde. Tecnologia dentro. Normalmente, quem faz isso são muitas as universidades, pelo menos no meu país, são universidades científicas de engenharia. Engenharia informática fazem o ensino da matéria deles e depois pegam aplicações dentro da saúde. Isto é muito comum, tem muitos. Mas isso claramente tem um impacto especialista. Quer dizer que muda a cultura e a formação de um número bastante pequeno das pessoas. Quando eu, na segunda diapositiva, eu falava especificamente de cultura difusa da saúde. Quer dizer que, por além das oportunidades que falava o Paulo Lopes, o professor Luiz Roberto, eu acho que a nossa forma de impactar o máximo seja aquela de nos dirigir para todos os alunos de todas as faculdades de ciências da saúde. Farmácia, biologia, medicina, enfermagem, justamente na sua estratégia, eu concordo com ele. O professor Luiz Roberto falou de medicina, disse, ok, está bom, a medicina é conosco,
nós estamos dentro da medicina, trabalhamos na medicina. Verdade. Mas, na realidade, se queremos uma cultura difusa, temos que falar a todos os alunos do quarto ano, digo quarto porque mais cedo poderia ser um pouco difícil eles entenderem a importância do curso, de falar no quarto ano, quinto ano, a todos os alunos de toda a ciência da saúde, com um curso de, digamos, 40 horas, 45, não se pode pensar em mais, que está dirigido para todos, com uma linguagem comum, com uma finalidade, criar esta cultura difusa e, sobretudo, criar uma base de informação em tecnologia de informação na saúde, ou melhor, não informática na saúde, melhor dizer saúde digital, porque nós ensinamos saúde. Esse é o nosso domínio. Os nossos alunos são profissionais, vão ser profissionais de saúde. Portanto, nós ensinamos saúde e utilizamos algumas tecnologias digitais, tecnologia de informação e comunicação. Agora, se nós conseguimos, do ponto de vista puramente acadêmico, de fazer isso nas nossas universidades, nós podemos realmente impactar nos conhecimentos de todos os profissionais de saúde, com uma finalidade. Se eles tiverem uma base de formação comum, ele tem já também, quando começa a praticar, a ser operacionais no trabalho deles, uma interoperabilidade que de outra forma não tem. Porque hoje os jovens de 18, 19, 20 anos são muito melhores que nós na utilização da tecnologia de informação, mas toda desligada, é toda desfragmentada, é toda fragmentada. Não consegue obter o objetivo de influenciar a saúde, de se dirigir para a saúde. Portanto, a minha ideia é que o ensino na graduação, para todas as faculdades de ciência da saúde, com um programa que 80% é para todos eles. E depois, é claro que na medicina vamos enfocar um pouco mais na teleconsultoria clínica, porque esse é o trabalho dos médicos. É claro que com os farmacistas vamos a enfocar um pouco mais na prescrição digital, porque é para eles. Na gestão de saúde pública, o registro eletrônico de saúde, que é claro que é aquela informação que adianta para todos os cidadãos e para todas as profissões de saúde. Não sei se respondi à pergunta do professor Raul Antônio, mas, como posso dizer, esta seria a filosofia que pode ganhar naquele sentido de não passar para todos os... Sim, nós teríamos que passar para a aprovação do Conselho Federal de Medicina, aprovação para ter a lei, a Câmara de Deputados, a Câmara dos Senadores, toda aquela burocracia que está atrás, mas na realidade esta é uma burocracia que não está com o controle nosso, porque eu teria um monte de dificuldade na Itália, só a colocar o discurso para todas as universidades. Um monte de dificuldade, porque cada um tem o seu currículo, quer mudar, etc. Então, eu acho, enfocamos as universidades, porque esse é o nosso domínio. Se nós trabalhamos aí, podemos já influenciar os novos profissionais de saúde e depois todo o resto vai vir, na minha opinião, em forma subsequente. Não sei se respondi ao professor Raul Antônio. Obrigado. Sim, professor, agradeço. Professor, realmente essa é o grande desafio, é o maior desafio, é colocar isso nos cursos de graduação da área da saúde. Quando eu mencionei começar pela medicina, é apenas por uma questão logística. E até me lembro que dei um exemplo aqui. Aqui no meu estado, nós temos 8 cursos de medicina, mas na enfermagem temos 31 cursos. Se for tentar fazer isso nos cursos de enfermagem, vai ser muito, muito, muito mais complicado, muito mais difícil.
Telemedicina, inclusive, é uma excelente disciplina para a gente utilizar como uma maneira de fazer essa formação em conjunto, porque todo mundo vai ter que trabalhar em equipe e seria uma maneira de já ir treinando as pessoas nesse trabalho em equipe, né? Realmente é isso. Paulo, você pediu a palavra, por favor? Luiz e os demais, assim, não querendo interromper aqui a discussão que está interessante, mas a gente precisa, como é a última reunião, a gente precisa ter aqui um indicativo nesses minutos finais do ano de 2020, como é que nós continuaremos nos reunir. Eu fiz uma proposta por e-mail de nós alternarmos as reuniões plenárias para, já que são 2 grupos, temas com convidados que possam iniciar a apresentação, atrair novos participantes, a gente seguido de uma discussão e depois um relato, a cada reunião um relato dos 2 grupos, dos andamentos. Eu acho que para 2020 a gente tem condições de começar a acelerar um pouquinho esse processo com a produção de referências, né? Ou de ações, ou documentos que possam, como a gente falou aqui, ser utilizados por outros, em outros momentos, em outras circunstâncias, como material de referência para acelerar os processos em cada uma dessas outras instâncias. Então, a gente precisa um pouco definir esse cenário para 2020, se mantemos as reuniões às quintas-feiras, se mudamos de horário, porque esse daí é um processo que pode aumentar ou pode diminuir ainda mais aí o número de participantes, tá? Paulo, veja bem, eu acho que isso é importante, por isso vem, inclusive, se juntar à insistência que eu tenho feito para que a gente use o ambiente virtual de aprendizagem, porque fica mais fácil de lá a gente conseguir algumas coisas que uma ferramenta de videoconferência não tem e nem tem como colocar, e também fica muito difícil de gerenciar só na base do e-mail, da lista de discussão por e-mail, etc. A ambiência está pronta, eu até, numa apresentaçãozinha que eu mandei para vocês, porque eu acho que ela nem tem necessidade de ser mostrada aqui mais, pelo tempo também, tem um acervo grande de coisas que a gente tem pesquisado e pode disponibilizar para ir conversando, que se virá, inclusive, de base para isso que você está colocando, que é a produção de material de referência. Eu acho que até para trabalhar só de material de referência, lembrar que o Moodle facilita a gente trabalhar com isso e a ambiência está lá prontinha, esperando só que as pessoas se interessem em participar, né? E realmente essa produção é uma coisa interessante, a gente produzir isso. Lembrar que nós temos aqui uma revista eletrônica, que é a Revidit, que passou agora na classificação da CAPES B2. Quando ela passou para B2, nós inclusive tivemos uma grata satisfação e ao mesmo tempo uma sobrecarga de trabalho, porque ela recebeu 70 trabalhos para publicação, quando a gente recebeu uma média de 4, 5, 6, ela recebeu 70. De repente nós tivemos que escolher uma primeira leva de trabalhos e deixar o restante para o ano que vem, porque não tem nem gente suficiente para fazer a revisão por pares, né? Mas isso eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu volto a insistir no uso para poder a gente ter mais condições de gerenciar melhor tudo isso, porque se a gente começar a produzir material de referência, Paulo, realmente você tem razão, vai ser uma grande contribuição. Tudo isso que o professor Nando falou, eu inclusive anotei aqui, que é essa expressão, né, da cultura difusa da e-saúde, né? Nós precisamos realmente fazer com que essa cultura se fique entranhada, difusamente entranhada nos nossos cursos de graduação da área da saúde, né? Realmente é uma expressão muito feliz, né? Agora, para que a gente consiga isso, a gente tem que saber aonde tocar, aonde conversar. E temos que sair procurando o acesso às pessoas que têm algum poder de influenciar e de decisão, né, numa coisa dificílima de trabalhar que se chama currículo, né? Onde a gente vai conseguir conversar para introduzir nos currículos da área, essa é uma das lacunas, como a gente conseguir introduzir nos currículos da área da saúde
né, esse trabalho para fazer essa difusão da cultura, né? Esse é outro desafio tremendo. Agora, eu parto do princípio que para a gente chegar nesses locais, tendo uma proposta de mudança curricular, ou uma proposta de acréscimo curricular, talvez nem falar em mudança para não despertar logo muita suscetibilidade, né? Mas olha, nós queremos acrescentar nos currículos da área da saúde esse trabalho para começar essa disseminação dessa cultura, essa difusão de cultura de saúde digital, né? Mas o Paulo colocou algumas observações. Gostaria de fazer uma proposta. Pois não. O Paulo Lopes falou mais que uma vez de Luiz Ari Messina. Eu não sei, Paulo Lopes me parece que está em São Paulo, não está em Vitória, correto? Não está em Vitória, não é? Não, ok. São Paulo. Agora, em Vitória, com o Luiz Ari Messina e, sobretudo, com a responsável da telesaúde do Estado do Espírito Santo, a doutora Carmen, estávamos já pensando, já fizemos um curso de 18 horas, portanto, era muito concentrados. Fizemos um curso de 3 dias, tentando de envolver mais alunos possíveis, ok? Agora, a proposta seria, por que não pegamos ainda mais pequenos? Vamos enfocar um assunto que é muito pouco dirigido na e-saúde. Quero dizer, a gestão de conhecimento e comunicação. Os alunos de medicina, os médicos, os profissionais da saúde não sabem fazer comunicação apropriada. Comunicação. Já disse que na utilização de tecnologia tipo televideoconferência, os brasileiros são ótimos. E, portanto, nem é preciso ensinar isso. Mas na parte de comunicação, criar, por exemplo, um tutorial multimédia, depois verificar o sucesso do tutorial multimédia, etc., digamos que não são muito desenvolvidos. Então, de fazer um seminário numa faculdade do Nordeste, porque vejo que Raul Antônio é de Pernambuco, o Luiz Roberto é de Fortaleza. Então, na parte do Nordeste, sendo o Nordeste do Brasil muito necessitado de saúde, Norte e Nordeste muito necessidade, de fazer um curso na universidade, tentando de colocar por 2 dias, todos juntos, os alunos das várias faculdades de ciência da saúde, para enfocar um ponto só, para ser breves, como a gestão de conhecimento. Mas poderia ser um outro tema que é pouco dirigido na informação em saúde, e depois creditá-los. Quer dizer, um seminário com créditos para os alunos de todas as faculdades, muito curto, para poder colocá-los todos juntos. O que acha? Passo. Eu acho a ideia muito interessante. Agora, um ponto muito crítico para isso, e que geralmente é o que consegue atrair interesse das pessoas, é o problema da certificação. É as pessoas saberem que, ao fazer um determinado curso, vão receber alguma coisa para colocar nos seus currículos. Diante disso, eu tenho aqui algumas coisas importantes a dizer, que assim, para nós certificarmos e não ficar com aquela visão de curso livre, né, e isso no currículo geralmente tem um peso menor, né, o ideal é que a gente faça isso, mas faça isso dentro da chancela da universidade. Isso tem a cara de um projeto de extensão, porque aí qualquer certificação que se dê sairá com a chancela da universidade através da Pró-Reitoria de Extensão. Pró-Reitoria de Pesquisa é para outra coisa, mas a Pró-Reitoria de Extensão.
Nós temos um acesso muito bom à pró-reitora de extensão atual da Universidade Federal do Ceará. Ela é, inclusive, colega nossa aqui, é uma médica, pessoa muito aberta a isso. Só que há algum tempo atrás, a pró-reitoria de extensão estabeleceu um limite. Ela não certifica nenhum curso de extensão, qualquer que seja a denominação, capacitação, qualquer nome que você der. Ela não se preocupa qual é o nome que você vai dar, né? Mas o curso tem que ter no mínimo 40 horas. Menos de 40 horas, o senhor falou em 18. Mas aí entra um outro dado importante, né? Que você pode fazer no formato semipresencial, e aí, ou até todo à distância, e aí usando o formato telepresencial e algumas outras coisas também à distância, e aí fica fácil oferecer esses cursos de 40 horas, porque para esses cursos não há limite de tantos por cento tem que ser presencial, tantos por cento tem que ser à distância, etc. Não há. Mas a gente teria que bolar um curso que tivesse aí, mais ou menos, no mínimo, tivesse 40 horas, para poder isso ter validade, primeiro para permitir que haja a certificação chancelada pela universidade. Não sou eu que estou querendo que o curso tenha 40 horas, não. Por favor, me entendam. E isso é uma coisa que a pró-reitoria de extensão dessa universidade estabeleceu há um bocado de tempo atrás, né? E realmente a gente poderia fazer isso, acho interessante, talvez fosse uma oportunidade até para oferecer isso para diversas outras unidades acadêmicas, convocar a participação de outras pessoas que têm alguma experiência nisso, né? A Rede RUT, nesse ponto, a ajuda da Rede RUT é crítica, porque é quem nos dá essa ferramenta para que isso... E é também uma oportunidade de mostrar o que é que a Rede RUT hoje facilita. Nós não tínhamos isso. Trabalho com o uso dessas ferramentas de videoconferência, webconferência, há um bocado de tempo. Eu me lembro quando não tinha Rede RUT, como o negócio era difícil de fazer. Era difícil. Na época das famosas linhas ISDN, minha Nossa Senhora, quando você terminava uma videocolaboração, você saía dali agradecendo a todos os santos ter conseguido, porque muitas vezes a coisa ficava muito, muito, muito complicada, né? Mas, vamos ouvir aí o que já estamos aqui nos minutos finais, vamos ver aí o que acham os outros colegas. Eu acho interessante, sobretudo, a disponibilidade do professor Nando. Esse é um ponto, acho que é importante, que pode ser dessa forma, a gente pode... Eu tenho, por exemplo, estou programando um seminário para o próximo ano, aqui na nossa universidade, então é muito importante saber dessa disponibilidade dele. E, basicamente, isso. A professora Alice colocou ali, as 40 horas semipresencial é estratégico para viabilizar, mas é complicado para executar na prática a parte à distância. Professora, uma das coisas que a gente tem feito muito aqui para conseguir que essa parte à distância ela realmente não resulte em muita evasão, é você usar um desenho bem enxuto, não usar muitas ferramentas, usar um desenho bem enxuto, né? Fórum e alguma outra ferramenta a mais, no máximo, e dependendo do público-alvo, né, conseguir fazer com que esse curso não seja um curso autoinstrucional, seja um curso que seja acompanhado com tutoria ativa. Isso, na nossa experiência aqui, tem ajudado a reduzir bastante o problema da evasão, né? A gente sentiu muito esse problema da evasão quando começamos o curso de especialização, mas depois disso, e nós temos alguns cursos aqui que já estão organizados, né? Por exemplo, o curso de formação de tutores, nós temos esse curso já e a gente está doido para fazer essa experiência de dar esse curso nesse formato semipresencial, mas com a semi-presencialidade ser executada não de uma forma presencial, mas através de recursos telepresenciais. É uma experiência que a gente não teve ainda. Temos também um curso que nós organizamos aqui inicialmente, que é um curso para ajudar os professores a produzirem seus podcasts.
estamos organizando um para organizar e orientar os professores a fazerem seus videocasts, porque isso tem sido muito utilizado no ensino na área da saúde, podcast, videocast. Temos outro aqui que é um curso introdutório às bases bem gerais da educação à distância, as bases conceituais da educação à distância, que a maioria dos professores também entra na educação à distância sem nenhuma preparação para isso, nunca trabalhou com isso, de repente começa a trabalhar com isso, e enfim, é um leque de sugestões. O professor Nando ali está falando gestão do conhecimento e comunicação na saúde, telemonitorização, isso também está na ordem do dia, tutoriais multimídia, isso que eu estava falando aqui a respeito dos cursos de preparação para fazer videocasts e podcasts entram aí também, né? A saúde digital para a SUS. No começo, logo depois, a partir da próxima semana, eu já começo a enviar mensagem para vocês, insistindo na organização de todo o temário para o primeiro semestre do ano que vem. Então, essas coisas que estão sendo colocadas aí no bate-papo já vão servir como uma primeira lista de temas a serem explorados. E, evidentemente, que vocês coloquem temas que vocês possam ser os próprios conteudistas ou temas para os quais vocês conheçam alguém que possa ajudar na criação, tá certo, do conteúdo, né? Porque a equipe de transição didática, isso a gente tem aqui e a gente... E é bom, hoje não tem a participação aqui do pessoal de Pernambuco, a professora Magdala me passou uma mensagem ontem dizendo que está viajando, teve que ir a um convite lá em Goiânia, mas tenho certeza que ela gostará de participar. E é uma coisa que eu tenho muito interesse, é isso, exatamente juntar uns 3 ou 4 estados aqui do Nordeste, não mais do que 4, não menos do que 3, para que a gente possa fazer uma primeira experiência de trabalhar em conjunto essa possibilidade. A professora Liz, do Piauí, está convidada, já de princípio, para que a gente possa, então, começar a produzir porque a gente não tem todas as competências necessárias em todo local. Essa que é a verdade. As nossas universidades aqui no Nordeste, elas não possuem todas as competências, como, por exemplo, quando você chega na Unifesp, na USP, em Campinas, Ribeirão Preto, isso a gente tem certeza que estão. Mas isso não significa que a gente não possa colaborar e juntar expertise e competências das nossas entidades para produzir as coisas em conjunto, né? Só quer dar uma lembrança. Então, pessoal, são 10h36, já temos aqui 1 hora de conversa, eu acho que está sendo muito produtivo. Parece até que quando tem menos gente, a coisa flui com mais produtividade, né, Paulo? Mas veja, vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui mais uns 10 minutos para uma rodada final e a gente encerra para começar. Mas, em princípio, essa ideia que o professor Nando está dando está aceita, eu acho que todos nós concordamos com isso, e a gente pode começar a pensar em trabalhar essa criação assim de um pequeno portfólio de cursos que possam ser ofertados, e a gente vai escolhendo e... Luiz, só acho o seguinte, essa atividade nova, ela não pode cancelar as outras 2 que estavam programadas, entendeu? Porque senão a cada nova reunião surge uma nova. Tem razão. E aí a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, deve-se adicionar essa tarefa, se vocês acharem que é interessante. Mas eu ainda tenho para mim que o que eu acho que o grupo deve fazer, aproveitar esse espaço do grupo, são aquelas 2 tarefas. Porque essa coisa da aplicabilidade, das instâncias, elas dependem muito de contexto. O Nando falou da Federal do Espírito Santo, é verdade, pode ser feito lá, aproveitar o Messina e tal, mas é uma coisa local.
né? Uma coisa, essa sua experiência de tentar fazer com 4 universidades aí do Nordeste também é legal, mas é uma coisa local. Enquanto eu acho que um grupo nacional, a gente tem que discutir coisas mais básicas, que essas outras instâncias, elas podem se utilizar. Eu não estou nesse momento dizendo que eu sou contra, eu só estou falando que se também a gente não fizer as coisas básicas, a gente não consegue fazer com que essas instâncias que são de implementação, são dependentes de recursos, né? Mesmo que não sejam locais, o Nando está falando que não é local, mas são dependentes dos recursos, não é aquilo que a gente passou 1 ano e meio discutindo como sendo viável nesse momento. Né? Então, eu só peço cuidado, é o seguinte, eu não sou contra adicionar nada, mas a gente não pode tirar aquilo que já havia sido acordado e que parece que são fundamentais para todas as outras ações. Eu peço desculpa, eu vou ter que sair agora, eu tenho um outro compromisso, e a gente vai se comunicando por e-mail, então. Tá bom, Luiz? Não estou ouvindo, viu, Luiz? Carreou aqui a bateria. Pronto, voltou. Você tem razão, e a proposta realmente não é acrescentar uma coisa para substituir as duas outras, não. A gente abrir algumas perspectivas e ir produzindo as coisas com calma, porque senão a gente fica querendo atirar para todo canto e termina não chegando a canto nenhum. Né? Você está coberto de razão e esse cuidado vai ter. Quero só lembrar a todos que, por favor, registrem, né, a presença, tá certo? Nesse SIG, está aí na tela a senha da sessão, para que a gente possa deixar registrada a atividade lá no SIG e junto com a Rede RUT, né? Então, meus amigos, se não houver mais nenhuma outra contribuição, nós queremos agradecer a participação de todos. Professora Alice, quer colocar alguma coisa? Professor Nando, professor Raul, querem colocar mais alguma coisa para finalizar? Não, é só lembrar que nós somos de Pernambuco aqui também, porque eu sou da estadual e a professora Magnália é da federal. Ok, então. Bom, podemos encerrar então, né? Quero agradecer a todos. Breve a gente está mandando para vocês aí o resumo do bate-papo e um consolidado disso e avisando também quando tiver disponibilidade da gravação disso para as pessoas possam assistir e a gente divulgar para quem não pôde participar hoje. Agradecer a todos, a professora Liz, a Marlissa está ali, o professor Nando, o Paulo Lopes, o professor Rafael, o professor Raul Antônio, e aproveitar para desejar a todos um bom Natal e um bom Ano Novo, porque a gente só se vê agora ano que vem através dos oceanos da internet. Um abraço a todos, muitas felicidades e obrigado.